Jovem ambicioso tentou silenciar a avó fundadora, mas uma voz o faria enxergar tudo. Dona Aurora, aos seus 70 anos bem vividos, era a alma da padaria Pão Quente, um cantinho acolhedor no coração do bairro de Santo Amaro, onde o cheiro de pão fresquinho e café coado era um convite irrecusável que abraçava a gente logo cedo. A padaria não era só um negócio, era um pedaço da vida de Dona Aurora, construída com o suor e o amor dela e do falecido marido, seu João, desde os tempos em que vendiam broas de milho de porta em porta, com a carroça quase desmontando. Cada azulejo, cada fornada, cada sorriso para o cliente era parte de uma história de mais de 5 décadas. Seu Fernando, filho único do casal, tinha herdado o negócio e, com a mesma dedicação dos pais, transformou a pequena padaria de bairro em uma rede com 3 unidades, mas sempre manteve a matriz como o templo da tradição. Sob o olhar atento de Dona Aurora, ela continuava lá, das 5 da manhã até o sol se pôr, amassando pães, preparando os bolos com as receitas da avó, e principalmente conversando com os clientes, muitos deles amigos de longa data, que vinham mais pelo papo e pelo carinho do que pelo pão. Mas o tempo que tudo muda, trouxe Bruno, o neto de Dona Aurora e filho de seu Fernando, recém-formado em administração, com a cabeça cheia de ideias de modernização e otimização. Ele foi colocado por seu Fernando para gerir a padaria matriz, um presente para que o filho pudesse aprender a dinâmica do negócio. Aos 20 e poucos anos, de cabelo impecável e camisa engomada, Bruno chegou como um furacão, ignorando a sabedoria dos mais velhos. Vó, com todo respeito, mas essas suas receitas são muito demoradas, os ingredientes são caros, não dá para escalar. Precisamos de padronização, de reduzir custos, de foco no lucro, ele dizia, enquanto Dona Aurora via as margarinas de qualidade inferior substituírem a manteiga da roça, e o fermento natural dar lugar a misturas industrializadas. Dona Aurora sentia o coração apertar. Um nó na garganta a cada mudança. Ela via clientes antigos, como a Dona Carmela, a professora aposentada que vinha todo dia comprar o pão de queijo da Aurora, pararem de frequentar. O pão não tem mais o mesmo sabor, Aurora. Ela dizia com tristeza. Bruno, claro, nem percebia, ou percebia e não se importava, focado em planilhas e relatórios de venda que, para ele, eram a única métrica de sucesso. Ele chegou a afastar Dona Aurora da bancada principal. Vó, a senhora fica no estoque, organizando. A imagem da padaria precisa de um toque mais jovem na frente de loja. Ela, com um choro engolido, ia para os fundos, onde passava o dia organizando caixas, a vista turva pela mágoa e pela saudade do que a padaria um dia foi. Ninguém na equipe, composta por jovens atendentes e padeiros mais velhos, ousava questionar. Patrícia, uma das atendentes mais antigas, tentou uma vez. Bruno, o seu Antônio perguntou do bolo de fubá da Dona Aurora. Ele vem todo sábado só por causa dele. Bruno respondeu seco. Patrícia, o bolo de fubá da minha avó não tem margem. Agora temos bolo de pote, é tendência, vende mais. Patrícia abaixou a cabeça, sentindo na pele o peso da hierarquia. Aos poucos, o clima na padaria Pão Quente mudou. O ambiente antes leve e acolhedor deu lugar a uma tensão palpável. Os sorrisos forçados dos atendentes eram máscaras que escondiam o medo. Ninguém relaxava enquanto Bruno estivesse por perto, cobrando metas impossíveis, criticando a lentidão, exigindo abordagens de venda agressivas que espantavam os poucos clientes antigos que ainda se aventuravam por lá. Sofia, uma moça nova que tinha sido contratada há poucas semanas para o balcão, percebia tudo. Ela via o olhar cansado de Dona Aurora, a forma como ela observava as mudanças com uma tristeza silenciosa. Via também o desespero dos colegas. Bruno tinha cortado o vale-transporte para quem morava perto, suspendido o cafezinho da tarde e imposto que, quem não batesse as metas semanais, teria horas descontadas. Não quero desculpa, quero resultado. A padaria precisa modernizar.
Ele repetia, sem entender que a verdadeira modernização de um negócio de bairro não estava só nos números, mas na conexão com as pessoas. Sofia, que precisava do emprego, tentava fazer o melhor, mas sentia um incômodo crescente. Ela via Dona Aurora no estoque, separando ingredientes com as mãos que um dia amassaram milhares de pães, o brilho nos olhos apagado. Tudo bem, Dona Aurora? Ela perguntava, a voz baixa. Dona Aurora apenas sorria sem jeito. Um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo bem, minha filha. É só o cansaço. Mas Sofia sabia que não era só cansaço. Era a dor de ver a vida dela desmoronando nas mãos do próprio neto. Naquela semana, um evento de grande importância se aproximava, o aniversário de 50 anos da padaria Pão Quente. Seu Fernando tinha voltado de viagem, animado para a celebração, mas mal teve tempo de acompanhar o dia a dia, focado em reuniões com fornecedores para a inauguração da nova unidade. Ele confiava em Bruno, acreditava que o filho estava tocando bem a matriz. O Bruno está sendo fundamental para a modernização, para garantir o futuro da padaria, ele dizia, sem saber que o presente da padaria estava se esvaindo. A sexta-feira do aniversário de ouro chegou, e a padaria estava irreconhecível. Balões prateados, luzes piscando, um tapete vermelho na entrada. Clientes importantes, jornalistas do bairro, amigos da família, todos esperavam um evento grandioso. Seu Fernando estava radiante, cumprimentando a todos, orgulhoso do que ele e os pais construíram. Bruno, de terno e sorriso estampado, circulava pelo salão, orientando a equipe e apresentando os novos produtos da padaria. Dona Aurora estava lá, sentada num cantinho discreto, quase escondida, a observação melancólica de quem via sua casa virar um palco de estranhos. Por volta das 8 da noite, Bruno subiu num pequeno palanque improvisado para fazer seu discurso. Boa noite a todos. É com grande orgulho que celebramos 50 anos da padaria Pão Quente, um legado que meu avô e minha avó começaram, e que agora, com novas tecnologias e uma gestão mais eficiente, estamos levando para o futuro. Ele falou sobre metas, sobre lucratividade, sobre a inevitável necessidade de mudanças. Então, com um sorriso forçado, ele anunciou: e para garantir essa eficiência, tomamos algumas decisões importantes. Estamos padronizando ainda mais nossos processos, e para isso, as receitas mais antigas, digamos as receitas da vovó, serão descontinuadas. E a Dona Aurora, nossa querida fundadora, será homenageada hoje, e a partir de segunda, poderá desfrutar de um merecido descanso em tempo integral. Afinal, a gestão moderna pede agilidade. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Clientes antigos entreolharam-se, indignados. Dona Aurora sentiu o chão sumir, uma facada no peito. Ela queria gritar, chorar, mas a voz não vinha. Foi quando Sofia, que atendia no balcão, e observava Dona Aurora com os olhos marejados, sentiu algo estalar dentro dela. Ela não podia mais se calar. Deixou a bandeja de doces de lado, caminhou até o centro do salão, com o coração na ponta da faca, e disse em voz alta: com licença, Bruno, mas acho que você está enganado. Todos os olhares se voltaram para Sofia. Bruno piscou, incrédulo. O que é isso? Sofia, não é hora para brincadeiras. Não é brincadeira, Bruno. Você está desmantelando a padaria, não modernizando. Nossos clientes antigos estão indo embora. O sabor já não é o mesmo. A Dona Carmela, que comprava pão de queijo da Dona Aurora há 40 anos, não aparece mais. O seu Zé, que vinha tomar café com a Dona Aurora todo dia, parou de vir. As pessoas não querem bolo de pote, Bruno. Elas querem o bolo de fubá que tem gosto de casa, que só a Dona Aurora sabe fazer. Sofia continuou, a voz embargada, mas firme. Você demitiu o seu Manuel, o padeiro mais antigo, por não se adaptar à máquina nova. Cortou o vale-transporte das meninas. Humilhou a Patrícia na frente de um cliente porque ela não empurrou um pão mais caro. E agora,
Você quer aposentar compulsoriamente a Dona Aurora, a mulher que construiu isso tudo, a alma deste lugar. Você acha que modernizar é descartar quem faz a história? Bruno, vermelho de raiva, tentou intervir. Sofia, você está ultrapassando os limites. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, porque o coração de um negócio são as pessoas, Bruno. E você está desprezando as pessoas. A Dona Aurora não é uma peça antiga que você descarta. Ela é a sabedoria, a história, o carinho que mantém este lugar de pé. Ela respirou fundo, e, sem desviar o olhar, disse com toda a força que tinha: Você não é dono de ninguém aqui, Bruno. Muito menos do legado da Dona Aurora. O salão inteiro prendeu a respiração. Seu Fernando, que estava conversando perto da entrada, ouviu tudo. As clientes VIP, os jornalistas, todos observavam o embate, o silêncio pesado que se seguiu. Seu Fernando sentiu o sangue gelar. Ele olhou para a filha, para os clientes, para a Dona Aurora, sentada, pálida, e pela primeira vez, viu o que tinha se recusado a enxergar: o medo nos olhos dos funcionários, a tristeza estampada no rosto da mãe, a verdade sendo dita em voz alta por uma moça que ele mal conhecia. O sobrenome, a faculdade, o cargo. Nada salvou o Bruno naquele momento. Foi então que seu Fernando, de cabeça baixa, caminhou devagar até o centro do salão, onde Bruno e Sofia estavam. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele olhou para Dona Aurora, depois para Sofia, então para o neto. Respirou fundo. Sofia, você falou com a Dona Aurora depois que o Bruno fez essas mudanças? Sofia hesitou. Sim, seu Fernando. Ela estava muito triste. Seu Fernando fechou os olhos por um segundo. Bruno, amanhã, às 9 da manhã, você, eu, sua avó e toda a equipe, na sala de reuniões. Precisamos conversar. Bruno, desarmado, apenas assentiu. Sua postura arrogante havia sumido, substituída por uma palidez e um tremor quase imperceptíveis. A celebração terminou em um clima estranho. A festa de ouro virou um momento de reflexão forçada. No sábado, às 9 da manhã, todos estavam lá. Bruno, pálido, sentado no canto. Seu Fernando entrou, acompanhado de Dona Aurora e Sofia. Bom dia. Eu sei que devem estar se perguntando o que aconteceu ontem. Eu ouvi tudo. Ouvi a Sofia defender a Dona Aurora. Ouvi coisas que ninguém nunca teve coragem de me dizer. Ele fez uma pausa, e depois eu conversei com minha mãe. Ela me contou tudo: as mudanças nas receitas, os cortes de benefícios, o clima de medo. Eu passei a noite inteira pensando. E eu queria muito fingir que nada disso tinha acontecido, que era só um mal-entendido. Mas eu percebi que estava cego. E pior, escolhi estar cego. Ele olhou para Bruno. Bruno, eu errei porque te protegi demais. Te dei poder sem te ensinar a usá-lo. Achei que um diploma seria suficiente. Mas o erro maior foi ignorar os sinais. Vocês tentaram me mostrar de formas sutis, e eu não quis ver porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem. Ele olhou para Sofia. E aí, chegou uma pessoa que trabalha aqui há algumas semanas, e ela teve mais coragem de falar a verdade do que eu tive de ouvir em meses. Sofia, eu não te conheço muito bem, mas ontem você fez uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Você enfrentou uma situação injusta, e não tinha nada a ganhar com isso, muito pelo contrário. Você podia ter perdido o emprego, acabou de chegar, não tem proteção, não tem tempo de casa. Mas você falou mesmo assim, porque era o certo. Seu Fernando respirou fundo. Ontem, meu primeiro instinto foi defender meu filho. Mas então eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre me disse: filho, cargo não te faz líder. O respeito das pessoas, isso sim te faz líder. E eu percebi que ninguém aqui estava seguindo o Bruno. Vocês estavam obedecendo por medo, por necessidade, mas não por respeito. O silêncio era ensurdecedor. Seu Fernando virou-se para Dona Aurora. Mãe, peço perdão pelo meu erro.
por ter deixado que tudo isso acontecesse. A padaria não é a mesma sem você. Por favor, volte a ser a guardiã das nossas receitas, a alma da pão quente. Dona Aurora, com os olhos marejados, assentiu, e um sorriso genuíno, há muito adormecido, brotou em seus lábios. E todos os benefícios que foram cortados voltam a valer a partir de segunda-feira. Seu Fernando continuou. Ele olhou para Bruno. Bruno, você tem potencial, é inteligente, mas não está pronto para liderar. Vou reestruturar a gestão, e você vai começar de novo. Como aprendiz, aqui na padaria, não é punição, é aprendizado. Seu avô me ensinou carregando saco de farinha. Sua avó te ensinou fazendo o bolo de fubá. Você vai aprender do mesmo jeito, e todos vocês vão ajudar ele, não porque ele é meu filho, mas porque é assim que a gente cresce junto. Bruno limpou o rosto, olhou para a avó, depois para Sofia, então para a equipe. Ele não tinha resposta pronta, não tinha defesa. Apenas a verdade. Eu não sei se consigo. Dona Aurora deu um passo à frente. Ninguém sabe, meu neto. Até tentar, e se falhar, a gente levanta e tenta de novo. Eu vou estar aqui para te ensinar. Bruno assentiu, devagar. Tá bom, eu tento. Seu Fernando sorriu. É tudo o que estou pedindo. Ele olhou para a equipe. Obrigado por estarem aqui, por aguentarem, por não desistirem. Vocês são o coração dessa padaria, e eu nunca mais vou esquecer disso. A reunião terminou. Dona Aurora se aproximou de Sofia. Obrigada, minha filha. Você teve coragem. Sofia sorriu. Eu só não conseguia ver a injustiça e ficar calada, Dona Aurora. Na segunda-feira, às 7 da manhã, Bruno chegou à padaria, sem terno, de avental, sob o olhar atento de Dona Aurora, que o esperava na bancada. Bom dia, vovó. O que eu faço? Ela apontou para um saco de farinha. Começa pesando essa farinha para o pão de centeio, meu neto. E hoje, vamos fazer um bolo de fubá especial para a Dona Carmela. Bruno assentiu. Com as mãos na massa, ele começou a aprender, não sobre planilhas, mas sobre o cheiro, o toque, a alma. E Dona Aurora, que havia sido silenciada, agora ensinava. Seu Fernando, observando de longe, viu o filho de avental, aprendendo a amassar a massa, a ouvir Dona Aurora, sem o terno, sem a postura de superioridade, apenas trabalhando. Ele se aproximou da mãe. Mãe, obrigada por nunca ter desistido da gente. Dona Aurora sorriu, um sorriso de paz. Nunca, meu filho, porque o cheiro do pão é o cheiro de casa, e de casa a gente não desiste. Ele assentiu. Você acha que eu fiz a coisa certa? Dona Aurora olhou para o neto, que agora suava na bancada, focado em dobrar uma trouxa de pão. Você fez a única coisa que podia fazer, meu filho. Você deu a ele a chance de se tornar quem ele pode ser. O resto é com ele, e com o coração na massa. Seu Fernando assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a alma de sua padaria estava segura de novo. Naquela noite, Bruno chegou em casa exausto. Os braços doíam, as costas doíam. Ele não estava acostumado a ficar 8 horas em pé, amassando pão, sem o ar-condicionado do escritório. Mas quando sentou no sofá e tirou os sapatos, percebeu algo diferente. Não era só cansaço físico, era o cansaço bom de quem trabalhou de verdade. E por mais estranho que fosse, tinha algo de satisfatório nisso. Pegou o celular, tinha uma mensagem da avó. Soube que você se dedicou hoje. Boa sorte, meu neto. Não desista. Bruno olhou para a mensagem por um longo tempo, então digitou, obrigada, vovó. E desculpa por tudo, e enviou. Não sabia se ela ia responder, mas precisava dizer. A resposta veio alguns minutos depois. Aceito as desculpas. Agora vai lá e aprende de verdade. O pão de queijo da Dona Carmela está esperando amanhã. Bruno sorriu, guardou o celular, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. 3 meses depois,
A padaria Pão Quente estava cheia, como nos velhos tempos. Sábado de movimento intenso. Dona Aurora, de avental limpo e sorriso no rosto, conversava com Dona Carmela, que voltara a ser cliente fiel. Aurora, seu pão de queijo voltou a ter o mesmo sabor de antigamente. Que maravilha! Dona Aurora riu. É que agora tem carinho novo e velho na massa, minha filha. No balcão, Bruno atendia uma cliente com paciência e gentileza, enquanto Sofia preparava o café. Em um momento, os olhares de Bruno e Sofia se cruzaram. Ele fez um leve aceno de cabeça. Ela retribuiu sem sorrir, sem drama, apenas reconhecimento, colegas de trabalho, nada mais, nada menos. E estava tudo bem assim. Bruno entendeu que o sobrenome tinha aberto a porta, mas só o caráter, e o respeito pela tradição, e pelas pessoas manteriam ela aberta, e isso ninguém podia herdar por ele. Ele ia ter que construir dia após dia, pão após pão, erro após erro, até que um dia, quando olhasse no espelho, visse não apenas o neto do dono, mas alguém que merecia estar ali por mérito próprio, por ter aprendido a valorizar a essência, o legado e a sabedoria de sua avó. Dona Aurora, a matriarca, a guardiã das receitas, viu a padaria renascer. As receitas da vovó voltaram aos fornos, o cheiro de pão caseiro preencheu o ar, e os sorrisos sinceros voltaram aos rostos dos funcionários e dos clientes. A padaria Pão Quente era mais do que um negócio. Era um testemunho vivo de que a tradição, o respeito e o amor pelas pessoas são ingredientes que nenhuma modernização pode substituir. E o coração de uma padaria, ou de qualquer negócio, está nas pessoas que o fazem, na dedicação de cada um, no carinho de quem constrói, e na sabedoria de quem cuida de verdade. Não é sobre o que a gente vende, é sobre o que a gente entrega. E isso, isso Dona Aurora sempre soube, e nos ensinou.